Hora da nossa parceria exclusiva com a Agência Infra. E a gente segue falando sobre esse pacote, falando agora sobre as consequências dos cortes no orçamento das agências reguladoras. Algumas das casas estão paralisando serviços e alertam que vão ter que reduzir contratações, o que pode ter como consequência um ritmo menor na realização de leilões de concessões já neste ano. Quem nos ajuda a entender esse cenário é Jimmy Amora, diretor da Agência Infra, que chega aqui no CNN Money comigo. Como é que está essa situação das agências regulatórias, Jimmy? Muito boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia, Vitor. Bom, não é uma situação fácil, né? Os cortes de gasto aí que estão sendo anunciados e que, enfim, geraram toda essa confusão que a gente está vendo aí nos últimos meses, né? Eles, nas agências reguladoras ligadas ao setor de infraestrutura, que são 7, eles cortaram cerca de 270 milhões de reais, o que corresponde a mais ou menos 25% do orçamento que elas tinham para esse ano de 2025, né? Mas é um orçamento que já vem em queda há muitos anos. Algumas agências têm 1/3 do que elas tinham há 10, 15 anos atrás, em valores atualizados, né? E o que aconteceu nesse período? A gente teve um aumento da demanda para essas agências, porque elas hoje fazem muito mais projetos para iniciativa privada, administrar as infraestruturas públicas, e uma redução de pessoal, porque ao mesmo tempo que o serviço aumentou, o número de pessoal contratado não subiu na mesma proporção. Pelo contrário, se reduziu por diversos motivos. Então, o que essa equação está fazendo no momento, né? Segundo quem a gente conversa aqui no setor, tanto do setor privado quanto do setor público, algumas agências de fato já estão chegando a uma situação limite. Essa equação não dá mais para elas manterem os serviços que elas prestam, né? Seja os serviços que elas prestam para conceder novas estruturas ao setor privado, sejam os serviços que elas prestam para administrar essas infraestruturas, fazendo a fiscalização, fazendo a cobrança das obras que tem que ser feita pelo setor privado, e todas já começam a ficar muito apertadas. Um exemplo que a gente tem: a ANAC, que é a Agência de Aviação Civil, determinou a suspensão dos exames de agendamento teóricos, né, que são exigidos para vários pilotos e outros tipos de pessoas que trabalham no setor. Qual é a consequência disso? Se esses exames demoram mais, você vai ter menos mão de obra para atender as aéreas, e isso pode dificultar novos voos, por exemplo. Outras agências estão tentando aí buscar recursos dentro dos seus próprios ministérios a que estão vinculados, para não paralisar serviços que vão ser necessários para fazer os leilões de infraestrutura que estão previstos até o fim do ano. Só para esse ano, por exemplo, o PPI tinha uma expectativa de ter 82 leilões, boa parte deles são leilões do governo federal, né, das agências federais, e esses leilões colocariam cerca de 130 bilhões de reais em investimentos, né, nos próximos anos aí, para o setor privado fazer e não mais o setor público. Ou seja, você deixava de gastar o orçamento público no setor para fazer as infraestruturas e passa isso ao setor privado. Mas para fazer isso você precisa ter uma parte do serviço público que, se não funcionar, o leilão não anda, o investimento não acontece. Então, a gente está aí nesse dilema, né, nesse cabo de guerra, para saber onde corta, de quem corta, e alguns cortes podem levar a problemas para o setor privado, para os investimentos privados que são necessários para que a gente não tenha aí uma queda muito grande no PIB nos momentos em que você precisa fazer cortes de gasto, né? É algo que os economistas entendem que a infraestrutura, de alguma forma, precisa ser preservada. No atual momento, ela vem sendo preservada porque há muitos investimentos privados contratados, mas se as agências não tiverem como fazer, vai ser difícil de manter, né, o investimento privado nos patamares que a gente tem. E num patamar, né, num momento, na verdade, em que já há uma restrição do ponto de vista do investimento público, que é muito significativo, e o cenário não é nada animador para os próximos anos. Conversei aqui com o Jimmy Amora, diretor da Agência Infra, na nossa parceria exclusiva aqui no CNN Money. Te agradeço muito pela disponibilidade, é um prazer dividir tela contigo. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Até mais.